você, Tribuna Livre chegando, segunda-feira, gente, 9 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela Rádio América, TV Horizonte, Rádio Cultura AM 830. Semana começando, hein? Me conta aí, tá animado? Tá com coragem? Ih, tá capengando? Lembrei aqui da querida Maria da Consolação, que acabou de mandar uma mensagem pra gente assim, casou exatamente com o que eu tô pensando, hein, Maria? Maria tá assim: para essa semana, valorize o simples, peça a Deus direção, mas não explicação. Fortaleça sua fé a cada tropeço, tenha mais coragem do que certezas, dê seu melhor, mas não espere aplausos, faça por você. Ô Maria, sua mensagem chegou aqui como um consolo, viu? Ó, coragem, minha gente, muita força e fé para todos nós, né? Superarmos as adversidades, que não são poucas. Bom dia, Léo Polinário. Bom dia, Juliana. Bom dia para todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo pela Rádio América, Rádio Cultura, nos assistindo também pela TV Horizonte. Juliana, antes de começar, uma coisa que... a pergunta que não quer calar: como foi a comemoração do aniversário, Juliana? Falei pra vocês que eu ia comer lá um hambúrguer vegano, lá na Paraíso Veg, lá no Parque Municipal. Fiquei muito feliz, tinha muita gente lá comemorando a Semana do Meio Ambiente. Antes fui lá no domingo no parque, na UFMG também. Gente, evento muito bacana, viu? Depois vocês procurem saber. A UFMG, de vez em quando, não sei se é uma vez por mês, eu vou apurar e vou trazer aqui. Eles abrem a Universidade Federal lá e fazem várias atividades, mas tava bacana demais. Foi chegando gente, tinha aula de yoga, tinha um xadrez lá que os meninos ficou encantados. Hoje em dia os meninos jogam xadrez, né? Na minha época a gente lia era revistinha em quadrinho. Hoje os meninos tudo cabeção. Tudo eu xadrez. Fiquei impressionado, mas muita atividade para criança e gostoso. Você fica lá deitado na grama, sabe? Muita gente levando coisinha, fazendo piquenique. Eu adorei, encontrei com algumas amigas. Depois à noite, minha família juntou lá, a gente fez uma comemoraçãozinha, né? Cantamos um parabéns, foi muito bom. E o tempo ajudou, né? Isso. Ajudou, inclusive mandar um abraço aqui pra minha querida Sônia Rezende. Sônia, a Sônia é bonitinha demais, gente. A Sônia mandou aqui um presentinho pra mim, me entregaram aqui da portaria. Ô Sônia, adorei, viu? Salvou aqui esse início de programa, porque a gente fica querendo comer alguma coisinha. Sônia mandou uns amendoim pra mim torrado aqui, delícia, uns drinks. Coisa boa. Obrigada, viu, Sônia? Vou usar sim, tá? Pois é, então, eu te perguntei se o clima ajudou, né, Juliana? Porque a semana começa com possibilidade de frio, né? Hoje de manhã tava bem frio. E será que vai esfriar mesmo, gente? Vai continuar esfriando? Quem chega agora é o Claudemir Azevedo, que vai contar pra gente se vai esfriar essa semana, se o frio vai continuar ou não. A semana começa com um tempo instável, céu com muitas nuvens no sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Oeste e Zona da Mata Mineira, em virtude da atuação de áreas de instabilidade. Até mesmo na região central, incluindo a capital e região metropolitana, o céu nublado e há a possibilidade de chuvas neste início de semana. A temperatura máxima prevista para o estado de Minas Gerais hoje é de 34 graus no extremo norte do estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, temperatura máxima hoje de 27 graus, umidade relativa do ar à tarde de 40%. E ao longo da semana, a tendência é que tenhamos declínio de temperatura em todo o estado de Minas Gerais em virtude da chegada de uma massa de ar frio. Em Belo Horizonte, especialmente a partir da quarta-feira à noite em diante, ou seja, principalmente aí quinta até o início da próxima semana, temperaturas mais baixas e podemos ter temperatura mínima em torno de 10 graus na capital mineira e região metropolitana. E no sul do estado de Minas Gerais, a temperatura mínima pode chegar até 0 grau e há a possibilidade de geada em pontos isolados, especialmente a partir da próxima quinta-feira. Tá vendo aí, ó? Preste atenção. Eu tô perdida, tem uma festa de 15 anos da minha sobrinha, sexta-feira, todo mundo comprou as roupinhas lá, sem nada, né? Porque roupa de festa geralmente né? Não tem muito manga. Nós vamos ter tudo que adaptar, e não sei o que nós vamos arrumar, não. Pois é, é só adaptar que vai dar certo. Gente, daqui a pouco aqui no Tribuna nós vamos repercutir o início do interrogatório pelo STF nesta semana do núcleo da trama golpista ocorrida durante o governo Jair Bolsonaro. Nós vamos receber aqui no estúdio o cientista político Rudá Guedes Ritt, tá? Os réus respondem aí, né? O núcleo 1 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. O interrogatório dos réus é uma das últimas fases da ação penal. A expectativa é de que o julgamento, que vai decidir pela condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus, ocorra no segundo semestre deste ano. Em caso de condenação, as penas passam de 30 anos de prisão. Apesar do processo estar seguindo todos os seus ritos, inclusive de ampla defesa, gente, tá um clima ali, né, entre as pessoas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ser preso, por exemplo, tá? A gente quer saber a sua opinião. Você acha que Bolsonaro pode ser preso? Por quê? Ou você duvida que a justiça dê algum tipo de sanção mais dura ao ex-presidente? Participe com a gente no 99412-2179. Muita gente cética com isso, viu? Muita gente mesmo. Então responde pra gente lá, o que você acha? O que você acha também do julgamento do STF? Como é que tá indo? Você tá achando que tá tudo indo certo, né? Que os envolvidos estão tendo aí ampla defesa? Como é que você tá vendo essa situação aí? 99412-2179. Olha só, atenção você que está com pendências na CEMIG e na Copasa. Termina nesta semana o período de inscrição no mutirão do consumidor da Defensoria Pública. Vamos ver os detalhes com o coordenador da Defensoria Especializada do Consumidor, Daniel Firmato. A Defensoria Pública vai realizar a partir do dia 23 a 27 de junho um grande mutirão, o primeiro mutirão do consumidor, envolvendo os dois principais prestadores de serviço público do Estado de Minas Gerais, CEMIG e Copasa. Para tanto, nós abrimos as inscrições para o cadastro das pessoas domiciliadas em Belo Horizonte desde o dia 26 de maio. Essas inscrições vão de 26 de maio até o dia 13 de junho. Então, problemas envolvendo aí faturamentos, divergências de faturamentos, inadimplência, né? Mas com pessoas domiciliadas em Belo Horizonte, isso poderá ser levado aqui para o nosso mutirão. Então, você tem que levar o documento de identidade, você tem que levar as contas, né? E, se tiver algum outro tipo de problema, levar os documentos comprobatórios, porque isso vai ser levado para a CEMIG, para a Copasa, nesse meio tempo, e no dia 23 a 27, na data que for marcada a sua sessão de conciliação, a CEMIG e a Copasa vai chegar para trazer aí uma proposta de acordo, vai trazer algum tipo de resolução que você vai aceitar ou não. Caso não haja uma proposta de acordo ou que você não concorde, aí nós iremos analisar se há uma viabilidade jurídica para interposição de ação. Caso haja, será interposta a ação. Primeiro mutirão, defesa do consumidor, Copasa e CEMIG. Inscrições até 13 de junho, sessões de conciliação aqui em Belo Horizonte, de 23 a 27 de junho. Informação importante, gente. Então fiquem atentos. Quem está aqui agora com a gente para falar dos destaques do início da semana é o jornalista André Santos. Bom dia, André. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Ju? Bom dia, André. Bom dia para quem nos ouve na Rádio América FM e também nos vê na TV Horizonte. Ô, André, muita coisa agora no início da semana, Muita coisa no início da semana. Tá tendo uma movimentação agora que daqui a pouco eu creio que vocês vão falar também, que é relacionada à questão de uma paralisação, uma greve dos motoristas aí, dos tanqueiros, né? Pessoal que faz a distribuição de combustíveis, e isso pode trazer alguns probleminhas aí para Belo Horizonte, para a região metropolitana, e a gente, é claro, o jornalismo todo da Rede Catedral está acompanhando. Só que, para a gente começar a falar sobre o problema, né, infelizmente, mais uma vez, moradores de Belo Horizonte de Contagem continuam sem abastecimento de água desde a manhã de ontem. A Copasa informou que a manutenção programada em parte do sistema apresentou mais complexidade do que o previsto e, por isso, a normalização que estava marcada para a madrugada foi adiada para o período da noite de hoje. Ou seja, o pessoal já está sem água desde ontem e aí se estende até hoje de noite. E se voltar, né? Ainda tem esse problema. Segundo a Copasa, o serviço continuará com intermitência nas próximas horas. Entre os bairros afetados na capital estão Alto dos Pinheiros, aqui pertinho dos estúdios da Rádio América e da TV Horizonte, Betânia, Nova Sintra, Gameleira e Vista Alegre. Já em Contagem, os transtornos atingem bairros como Cidade Industrial, Jardim Industrial, Santa Cruz Industrial e Parque Riacho das Pedras. Só bairro grande em Contagem, né? A Copasa afirma que segue trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível
Enquanto isso, a recomendação é economizar água e evitar o desperdício, mas não tem água, aí como é que faz? Complicado, meu né? Deus do céu. Ó, André Santos que volta daqui a pouquinho no Rede Notícias com a Adriana Araújo, viu? Vocês não percam, gente, a partir de meio-dia aqui na sua querida Rádio América, TV Horizonte, Rádio Cultura, YouTube, também lá do Rede Notícia, viu? Fiquem atentos. Muito obrigada, André. Tchau, Ju. Boa semana. Igualmente. A gente vai para um rápido intervalo, gente. Voltamos já. Sai daí não. Estamos de volta, Tribuna Livre, segunda-feira, 9 de junho de 2025. Gente, vai mandando sua mensagem aqui, 994122179. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai repercutir aí sobre esse início dos interrogatórios nessa semana, né, do Núcleo 1 da trama golpista. E aí, gente, perguntamos aqui, você acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso? Já tem gente respondendo aqui, ó. A Denísia Maria Fabretti está dizendo: ô Juliana, bom dia, acho que esse julgamento não vai dar em nada não. Eu acho que o Bolsonaro não vai ser preso, a justiça brasileira é devagar, quase parando. Um abraço a todos. Ei, Denísia, não é só você que pensa assim não, hein, Denísia? Muita gente que pensa do mesmo jeito. Já o Adilson Moreira está dizendo assim, olha, bom dia, eu acho que é uma perseguição política. Adilson, que é lá de Curvelo, Minas Gerais. Ô Adilson, obrigada aí pela sua participação, viu? Tem mais gente falando aqui. Tem a Helenice. A Helenice está falando aqui, ó, que sobre o julgamento ela acha tudo errado, porque é nítido que Alexandre de Moraes é contra o Bolsonaro. E é justo ele que vai... Não é justo ele que vai julgar. Não tem como ser justo esse julgamento, segundo ela. Essa é a opinião dela. A opinião da Helenice, olha. A Maria do Carmo Magalhães está dizendo assim, ó, bom dia, o ex-presidente merece ser preso, ele merece muito. Mas eu acho que não vai ser, não. Tem muita influência, muita brecha, muita chance de defesa. Eu acho que não vai dar em nada, não. Muita gente respondendo aí. Daqui a pouco a gente vai receber o cientista político Rudá Guedes Ritt para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. André mencionou no último bloco, gente, olha, está tendo uma paralisação. O sindicato já está chamando de greve, né? De transportadores de combustíveis lá em Betim, exigindo o pagamento do piso mínimo e do vale pedágio obrigatório. Paralisação pode comprometer o abastecimento de combustíveis, conforme o Sinditank, que é o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais. O presidente do Sinditank, Irani Gomes, detalha o movimento. Os transportadores de combustível derivado de petróleo do Estado de Minas Gerais estão reivindicando a Lei 13.703/2018, que instituiu o piso mínimo do frete, e também da Lei 10.209/2001, que instituiu o pagamento do vale pedágio, que não está sendo cumprido pelas distribuidoras. Mediante isso, os transportadores de combustível derivado de petróleo do Estado de Minas Gerais resolveram cruzar os braços até que as distribuidoras se manifestem e cumpram a lei vigente. Gente, vamos esperar aí, vamos ver, né, Juliana, se vai faltar combustível ou não. O povo já tá aguardar. falando aí de uma corrida, né, aos postos de gasolina, porque brasileiro é besta demais, né? Aí eles mesmo ajudam nessa questão do aumento de preço, né? Porque tá aí, todo mundo, greve, nem espera para ver o que vai dar a greve, já sai todo mundo fazendo fila nos postos de combustíveis, os caras aproveitam e colocam o preço lá em cima e depois tem esse surto coletivo aí, prejudica todo mundo. Vamos segurar a onda, gente, calma. Exatamente. Pessoal, então, vocês estão participando, eu vou ler aqui algumas participações sobre assim, você acha que Bolsonaro vai ser preso? Pois é, o Vanderlei tá dando bom dia aqui e tá dizendo que tá mais fácil a galinha nascer dente do que o Bolsonaro ser preso, viu? Será, Juliana, que vai ser isso mesmo? O povo não tá acreditando mesmo não, viu? Eu converso com o pessoal da minha família, o povo fala, meu pai até é uma pessoa bem esclarecida nesses aspectos políticos, ele fala, vai dar nada. Vai dar nada. Eu fico só sem entender o seguinte, né? O ex-presidente Lula, uma liderança, né? Muitos mandatos aí como presidente, foi preso. Ficou lá um tempão, amarrando uma cadeia lá. E aí o Bolsonaro tem uma coisa, né? As pessoas acham que ele é inatingível. Exatamente. E tem um detalhe desse do Lula não fugiu.
A gente tava falando isso esses dias, a gente né? tava A gente falando tava vendo isso na essa redação. fuga das galinhas aí, Isso. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, né? É. Galera que ficava gritando aí. E assim, isso a gente tem que realmente lembrar, né? O Lula, com aquela imagem histórica, né? Na frente do ABC Paulista ali, um mar de gente, uma multidão. Teve até missa. Se ele desse um sinal, aquilo ali virava um conflito generalizado das Exatamente. pessoas, né, tentarem impedir a polícia dele ser preso. E ele fez exatamente o contrário, acalmou todo mundo e falou, gente, eu acredito na justiça. Amargou um tempão de cadeia, vários absurdos, vários abusos que depois foram provados, né? Não deixar ele sair para ir no enterro do neto, né? No enterro do irmão, enfim. E amargou lá, mas saiu, né? É, exatamente. Pois é, o Germínio também está participando. Germínio Rodrigues da Silva, ele falou assim, ó, eles estão querendo prender o Bolsonaro e os do INSS vai prender também? Eu acho que tá uma pergunta que ele está fazendo aí. É. Muita calma, viu, Germínio? Sobre isso, o nosso repórter Giovanni Rodrigues, ele foi às ruas para saber a opinião do povo. O que o povo acha? Bolsonaro deve ser preso? Bolsonaro vai ser preso? Olá, Leonardo Apolinário, Juliana Lima, muito bom dia a todos nos acompanhando aí no programa Tribuna Livre. Olha, o Supremo Tribunal Federal vai começar a realizar hoje o interrogatório de 8 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado em 2022, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A nossa equipe veio às ruas para saber o que as pessoas acham sobre este assunto e se Bolsonaro pode ser preso ou não. Vamos acompanhar. Eu acho que vai ser preso. Não tem chance nenhuma de ser o presidente de novo, não. Eu acho que ele não vai ser preso, não. Durante o mês de maio, testemunhas de defesa e de acusação já foram ouvidas na corte. Agora, o interrogatório dos réus marca a fase final da instrução do processo penal. Depois disso, tanto a acusação quanto a defesa podem pedir para que sejam feitas mais investigações ou provas. Após essa etapa, será aberto um prazo de 15 dias para que as partes apresentem suas alegações finais, que são os argumentos antes do julgamento. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Olha, que é pouquinho, hein? 11h30. Estamos recebendo aqui o cientista político Dago Guedes Ritt para a gente poder conversar sobre essa fase agora dos interrogatórios da trama 1, né, do ex-presidente aí, Jair Bolsonaro, acusado de um golpe de Estado, gente. Ó, você vai mandando a sua mensagem aqui no 994122179. Mandar um abraço para a querida Cleidmar também. Cleidmar tá falando, ô Juliana, abençoe vocês. Eu acho que não vai dar em nada. A justiça do Brasil é muito falha em todos os sentidos. Já deixei de confiar há muito tempo. Política é um mar de podridão. Ah, é tão triste, né? Quando as pessoas ficam céticas, né? É, mas as pessoas também têm que falar assim, política, eu não me meto em política porque é podridão. Vamos participar, gente. Vamos fazer a diferença. Não é? Vamos candidatar também, mulherada, vamos né? candidatar, vamos fazer a diferença. Aí. Não fica com esse pensamento que, é porque eu não me meto em política, eu não sim, política tem que se discutir, porque todo mundo que é cidadão tem que discutir política. Ó, e amanhã amanhã aqui em Belo Horizonte acontece mais uma edição do Feirão de Empregos no Centro de Referência das Juventudes, ali perto da Praça da Estação. Quem traz informações é a repórter Gabriela Salles. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social realiza nesta terça-feira um feirão de emprego com mais de 8.000 vagas em diversas áreas. Além de encaminhamento para as vagas de emprego, o feirão também vai contar com outros serviços, como orientação profissional, retirada de carteira de trabalho e solicitação de seguro-desemprego. O feirão de emprego será no Centro de Referência das Juventudes, ao lado da Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter em mãos um currículo impresso e um documento de identidade. Repórter Gabriela Salles. Obrigada, Gabriela. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre, gente. Segunda-feira, 9 de junho de 2025. Segunda-feira é o dia que tratamos aqui no Tribuna Livre de questões relacionadas ao meio ambiente. Hoje, recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, ele que faz muita diferença aqui para trazer para a gente, né, o que está assolando as comunidades, principalmente comunidades atingidas pela mineração.
Professor Daniel Neri, que é do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, e militante da Flama, à frente de luta dos atingidos e atingidos pela mineração. Professor, bom dia. Como é que foi de final de semana? Fomos bem. Vamos bem? Esse nosso início de inverno aí, né? Aproveitando o friozinho. Muito bem. Certo. Professor, saiu hoje, né, uma pesquisa mostrando que os municípios atingidos pela mineração gastam aí absurdos com saúde. 40% a mais com a saúde. Ô professor, inclusive esse estudo lembra pra gente aquele que saiu recentemente da Fiocruz, né, que falava sobre a presença de metais pesados na urina dos atingidos lá em Brumadinho, né? Ou seja, é claro, como água que tem impactos e os impactos não são, eles vão para muito além de quando a barragem rompe ou de quando a situação já atingiu o absurdo, né? Ou seja, é uma coisa que vai, só Deus sabe quando que acaba, né? Então a gente chama de externalidades negativas, né? É um conjunto de consequências, especialmente danosas para seres vivos e não vivos, para todo o conjunto, né, do bioma, da biodiversidade, da natureza, dos ecossistemas em geral, e que não são devidamente mostrados, revelados, por uma força mesmo marqueteira, né, propagandista das empresas mineradoras que tentam dizer que mineração gera lucro, gera riqueza, gera desenvolvimento. Essa pesquisa foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, nosso aqui, né? Sim, o Tribunal de Contas tentando avaliar qual que é o impacto da arrecadação da CEFEM, que é o imposto da mineração que fica para as cidades, sobre a qualidade de vida e especialmente sobre a saúde. E aí, o resultado é o que a gente está cansado de falar aqui, inclusive na Rádio América, TV Horizonte, de falar em todos os espaços onde a gente tenta mostrar que mineração só traz pobreza, subdesenvolvimento, doença e morte. A nossa frase clássica é: quando o parasita se instala, o hospedeiro adoece. E esse resultado desse estudo mostra claramente: as cidades de maior PIB per capita são as cidades mais adoecidas de Minas Gerais. E lembrando, né, que esse estudo aí do TCE, a gente não fez alusão nenhuma ainda à questão do lítio lá no norte de Minas, né? Porque o lítio é recente, então a gente ainda não tem um tempo para ter esses dados como a gente tem da mineração de ferro, que há décadas assola vários territórios em Minas Gerais, mas com base nos relatos recentes que a gente tem das cidades do Vale de Jequitinhonha, Araçuaí, várias cidades onde a mineração de lítio já está em operação, a gente já sabe que em muito pouco tempo essas doenças também vão assolar. A gente está falando de doenças de pele, doenças do sistema nervoso, doença dos olhos, doença nos ouvidos, especialmente sobre as crianças, que mostra isso que a gente já chama mostrando até em fetos agora, né? A presença de metais pesados até nas mulheres grávidas, né? Porque tem contaminação do ar e tem contaminação da água. Exatamente. É um verdadeiro canteiro de obras, né? Eu tava vendo que uma moradora de uma dessas cidades disse, né? Agora, não significa que essas cidades que estão gastando, elas têm todo este equipamento, esse aparato com a saúde, né, professor? Tem isso também, porque tem o imposto, mas nem sempre a cidade utiliza o imposto para fazer melhorias lá, né? Na verdade, quase nunca utiliza o imposto. O que a gente tem, e aí é um fenômeno, uma camada abaixo dessa mais explícita do adoecimento da população, é que cidade hospedeira de mineração, ela não pode, as mineradoras não deixam essas cidades fazerem uma correta distribuição de renda e de benefícios, dos poucos benefícios que elas são capazes de arrecadar com a CEFEM. Então, o que acontece? Antônio Pereira, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Antônio Pereira é um município que é responsável por cerca de 70% da arrecadação de imposto do município de Ouro Preto. Antônio Pereira é um distrito onde tem a mina de Timbopeba, onde tem a barragem de Doutor, que literalmente acaba com a vida das pessoas lá. Mas Antônio Pereira não recebe nada. Antônio Pereira não tem um aparelho de saúde, não tem um aparelho de assistência social condizente com o tanto de dinheiro que ele leva para a cidade. O que será isso? Será que os prefeitos, historicamente, não gostam de Antônio Pereira? Tem uma pirraça com o distrito? Claro que não. Isso é ordem, isso é comandado, isso é governança ambiental privada que a gente chama na academia. É a mineradora dizendo: essas pessoas têm que ficar de pires na mão. Essas pessoas têm que aceitar qualquer coisa que a gente dá. Então a gente não pode empoderar o espaço, o território onde a gente minera.
E aí, bom, Antônio Pereira é um caso típico, porque é um distrito grande dentro de uma cidade importante, mas a gente vê isso para as próprias cidades, né? A gente vê uma não distribuição de renda adequada propositalmente organizada pelos municípios que têm prefeitos que se ajoelham diante das mineradoras. Na época, Pode falar, Não, eu tô falando que na época da barragem, do rompimento da barragem Brumadinho, no segundo dia, a barragem rompeu numa sexta, no sábado, o prefeito da época ele estava dizendo que ele não poderia expulsar a mineração de lá por conta desses recursos, por conta desse imposto. Então, esse tipo assim, né? É a narrativa, né? Então, é a narrativa dos empregos gerados, é a narrativa do imposto gerado, é a narrativa da minério dependência. E aí o relatório do TCE está mostrando justamente o contrário, né? Não adianta eu ter PIB per capita. O que é o PIB? PIB é a soma de todo o dinheiro movimentado no município, né? Ou no estado ou no país. O PIB é a soma do dinheiro que entra e sai por causa da venda do minério. Mas esse dinheiro gera lucro que fica para a mineradora. Fazer a conta por cabeça, né, não quer dizer que tenha riqueza no município. E aí eles falam, tem um grande PIB per capita, e o que o relatório do TCE está mostrando, que não adianta nada ter PIB per capita. PIB per capita adoece. PIB per capita mata. É o que a gente vê nas cidades mineradas. Ô, professor, vou pedir para o senhor fazer uma crítica aqui, né? Porque assim, a gente sempre fala muito aqui das questões relacionadas à mineração, das denúncias. E a gente continua a vender um estado que precisa da mineração, que não tem como viver sem ele, né? Como várias cidades onde estão instaladas a mineração. O senhor acredita que a mineração é possível em qual circunstância? Bom, a gente tem que pensar o modelo. A gente tem que pensar mineração para quê, mineração para quem. Hoje a mineração que a gente faz, principalmente mineração de ferro e agora a mineração de lítio, é uma mineração para desenvolver o norte global. É um minério de ferro que vai para os Estados Unidos, que vai para a China, porque esses países têm movimento de desenvolvimento regional. Então é para construir prédio, para construir navio, para construir carro, fabricar carro elétrico. Então a gente precisa inverter a lógica, sabe? Que mineração que é possível? Ora, é possível fazer uma mineração mais responsável, é possível fazer uma mineração mais segura, é possível fazer uma mineração com melhor arrecadação de impostos. O imposto da mineração no Brasil é cerca de 4% sobre o lucro. O cobre do Chile paga 20% sobre o faturamento. Por que esse imposto é tão baixo? Para que essas empresas lucrem bilhões. Então, é possível fazer uma mineração mais racional, né, que deixe resultados melhores para os espaços, né, cidades, para o estado e para o país, mas é possível acabar com essa mineração de grande escala que serve para vender minério para o norte. Eles que se virem. Se a China quer desenvolver suas cidades, quer tirar mais milhões de pessoas da pobreza como ele está fazendo, ótimo, mas não com o nosso minério. A gente quer as nossas montanhas, a gente quer as nossas águas intocadas. Então, a gente precisa convencer a nossa população de que a gente está sendo saqueado, historicamente, há 500 anos, e com o mesmo modelo de colonização que a gente tinha desde que a gente foi invadido pelos portugueses em 1500. Isso é muito louco, né? A gente pensar que a gente está degradando tanto aqui as serras, né, de Minas, as montanhas de Minas Gerais, e para um minério que não fica aqui, que vai embora, né? Para um minério que não fica aqui, com pouquíssimo dinheiro que fica aqui, e com as doenças que ficam aqui, com a perda da paisagem, com a perda da água, com a perda da biodiversidade. Ai, misericórdia, gente. Olha, a gente ouviu, né, aqui o professor Daniel Neri, do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus do Ouro Preto. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço. Sigamos. Vamos para um intervalo, já voltamos. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, gente, segunda-feira, 9 de junho de 2025. Conforme anunciamos, a gente vai falar agora, repercutir esse início dos interrogatórios nessa semana do Núcleo 1, da trama golpista, envolvendo aí o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E estamos recebendo aqui com muita alegria o cientista político Rudá Guedes Ritt,
dando a honra aqui na nossa presença, da presença dele aqui na Tribuna Livre. Rudá, muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Você sabe que eu fui, inclusive, professor da PUC por muitos anos, né? Sei. Só não vou falar décadas para não ficar muito mal para mim. Ô, Rudá, e fizemos uma pergunta no início do programa e quase unanimidade dos nossos ouvintes aqui que responderam falaram que não acreditam que o Bolsonaro vai ser preso. E aí estamos aí iniciando a semana com esses interrogatórios desse núcleo 1, né? Que vamos dizer assim, o núcleo mais próximo do governo Bolsonaro. Fala pra gente, Rudá, o que representa essa fase agora, pensando em tudo que aconteceu, né? Pensando na estrutura desse julgamento, de tudo que rolou até hoje, que pé que nós estamos nesse momento? Bom, hoje é o início formal do fim da carreira política do Jair Bolsonaro e da família dele. É o fim. É claro, as pessoas podem ter crença que quiser, ainda mais num país religioso, místico como o Brasil. Claro, a crença é importante. Mas eu sou cientista, eu não posso ficar falando o que eu acho, o que eu gostaria. Eu tenho que, com base nos dados jurídicos, os dados políticos que eu tenho acesso, né? Fazer uma projeção da tendência, né? Óbvio, eu não estou fazendo aqui aposta, não faço aposta, aliás, não aposto nada mesmo, nem em loteria eu aposto, mas o fato é que eu tenho que pelo menos indicar para vocês, né, para quem está nos ouvindo, qual é a tendência, qual é a maior possibilidade, é isso que é a tendência, né? E a tendência é o fim do Jair Bolsonaro, mas não do bolsonarismo. Sim. Isso é que é importante. Uhum. O bolsonarismo vai continuar forte, muito forte. E o que eu estou apostando é na ocupação desse espaço da família do Jair Bolsonaro, portanto, o Eduardo, o Carluxo, o próprio Jair, a Michelle. Eu acho que eles entram num ocaso a partir de agora. Com a possibilidade da prisão do Jair Bolsonaro em setembro ou outubro, essa é a projeção que os juristas fazem, você vendo um pouco o processo, né? E agora saiu uma notícia hoje de que, eu acho que da Sadi, do Globo, sim, de que ela faz uma apuração e os próprios, o próprio apoio político, o núcleo duro do Jair Bolsonaro já admite que em setembro ele vai ser julgado mesmo e deve ser preso, né? Então, o que eu vejo como uma possibilidade, qual é a tendência maior? É que seja ocupado pelo o que é o UOL, depois de me entrevistar, eu achei que o nome foi ótimo, eu vou roubar deles. Eles chamam de bolsonarismo soft. O que é o soft? Não é que assim, é tudo bonitinho tal, então agora tudo é amigo, não é isso. Eles continuam com a lógica bolsonarista, extremista tal, mas eles são governantes, então eles têm uma visão de Estado e de governo diferente. Eu quase sempre, eu sei que está ficando longe essa resposta, terminar Não, agora. Tá ótimo. Quase sempre eu comparo esse bloco, que para mim o grande líder é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, com a extrema-direita da França. Na França, a Marine Le Pen, o pai dela era um selvagem, assim como o Jair Bolsonaro, sabe? Nossa, falava mal era racista, falava mal de migrante, era uma coisa assim violentíssima, né? E ele também atuou na guerra, tal, assim, era um cara assim meio, bem selvagem mesmo, sabe? Mas a filha dele tem uma inteligência política, só para você ter uma ideia. Exatamente, uma habilidade, ela trabalha, né, com a questão ambiental e feminismo, né? Extrema direita, falando de direito da mulher. Claro que ela trabalha assim, ó, ela fala assim, ó, as mulheres da França têm que se defender dos migrantes que as estupram. Então ela trabalha dentro de uma visão extremista, mas defendendo as mulheres. Nunca a extrema-direita defendeu assim as mulheres, e nem essa questão ambiental. Ela lançou uma revista sobre a questão ambiental, dizendo o seguinte: quando a gente fala em defender e preservar, nós estamos falando de conservar. A pauta ambiental é da direita, é conservadora. Olha o que ela fala. E nós defendemos o local. Então eu acho que o Tarcísio é o cara que vai ocupar, seguido do Nicolas Ferreira. Ô, Rudá, então Bolsonaro mais 7 vão ser julgados. Hoje nós separamos aqui a imagem deles, nós gostaríamos que você comentasse rapidamente sobre cada um. Nós vamos começar pelo Mauro Cid, que é o delator e ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Nós temos uma imagem dele aí, que o Alan vai colocar aí pra gente, olha aí. Então, o Mauro Cid é a peça central tanto da acusação como da defesa. É bem interessante. A defesa diz que ele foi para um lado, foi para o outro e não é confiável, é uma pessoa que tentou salvar principalmente o seu pai e a esposa.
e que, portanto, ele está inventando tal, né? Tem realmente inconsistências na delação dele, não há dúvida nenhuma. Você sabe que depoimento é chamado um nome até não muito bonito, né? Em relação à prova. Diz que é a prova menos... Eu vou tentar falar de outro jeito. É a prova menos razoável, vamos dizer assim, né? Que é documental, aquela que você... e delação é a mesma coisa, né? É que no Brasil, como a gente faz muita farofa com essas coisas de julgamento, aí a gente fala, não, delação. Ela nunca foi muito levada muito a sério. Ela é, na verdade, um indício. Ela não é uma prova, de fato, né? E a polícia tem que ir atrás, né? Então, assim, ele tem um papel central. Primeiro porque é a primeira vez que o Jair Bolsonaro vai estar lado a lado com ele, depois da delação. E ele achava que ele ia se livrar desse julgamento de hoje. Como nós estamos vendo, não vai. Vai ser um momento muito tenso, ele é o primeiro a falar. E exatamente para dar condições para os outros se defenderem a partir do que ele disser, né? Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Então, o Ramagem é outra peça central da defesa, né? Não do ataque, né? Não da acusação, né? Ele é uma peça central. Vocês viram que houve uma manifestação, uma articulação da extrema-direita com a direita, menos a direita, mas a extrema-direita no Congresso, principalmente na Câmara, para acabar com a ação por ele ser parlamentar. E aí o STF, assim não. Essa decisão do STF dizer, parte vocês têm razão, né? Ele tinha cometido crimes, ou acusação de crime, né? O julgamento ainda não acabou, né? Acusação de crimes já com mandato, então isso, ele tem aqui imunidade, ele não pode ser preso por isso, mas parte foi antes. Quando ele estava no governo Bolsonaro, os crimes que ele cometeu, esses crimes que ele teria cometido, vão ser julgados. Essa decisão do STF é que, dizem lá em Brasília, é que fez cair a ficha do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Ele falou, de fato, eu não tenho como me livrar, eu não sou candidato mais a presidente da República. Dizem claramente que ele entrou em depressão quando ele percebeu esse caso. Então, Ramagem, hoje, eu imagino que vai ter uma ofensiva muito grande sobre ele, até por ele ter se tornado um personagem importante, um vértice desse embate da defesa e da acusação. Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Então, aí esse é outro pivô, né? Aí nós temos uma pessoa que, de fato, talvez a principal ponta técnica de acusação, né? Assim, é através dele que a PGR, né, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e o STF vai julgar, mas é a partir daí que o Ministério Público abre uma discussão de que o Bolsonaro tentou envolver o alto comando das Forças Armadas numa aventura golpista. Gente, eu só queria falar um negócio. Olha, quando a gente fala golpe, é a mesma coisa de tentativa de assassinato. As pessoas ficam brincando, falando, é golpe, né? Porque acha que é, sei lá, golpe de sorte, golpe de ar. Não é golpe de ar. Golpe, do ponto de vista da vida social e política, é a mesma coisa que tentativa de assassinato. Então, é gravíssimo. E esse militar está sendo acusado de ser um pivô dessa discussão ao presenciar o debate que o Bolsonaro propôs para fazer o golpe. A gente tinha que ficar aqui 1 hora com o Rudá, o que é impossível aqui no nosso tempo do rádio. Ô, Rudá, vou citar os outros nomes aqui, e aí você... você faz alguma consideração aí que você achar, né, mais adequada. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, emblemática, né? Figura emblemática do governo. O Heleno é o governo. cara que trouxe todos os militares para o bolsonarismo. Então ele não é um papel qualquer, né? Ele é o grande artífice que trouxe esse pessoal através da missão de paz no Haiti. Se vocês quiserem, depois eu explico o que foi isso. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Então, aí esse é um militar que ele não tem uma posição assim tão definida nessa história toda, tal, né? Talvez seja o momento mais tranquilo dessa arguição, desse testemunho que eles vão dar, né? Talvez seja o mais tranquilo, eu acho. E para encerrar, Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto.
O Jair é o 6º, né? Eu imagino que ele não deve ser inquirido hoje, eu imagino, né? Há uma possibilidade de se estender essa fase que começa hoje até sexta-feira. Eu não vejo por que acelerar, né? Você sabe que quando você tem algum tipo de arguição dessa, né? Eu sou da academia, né? Eu fui orientador, também defendi mestrado e doutorado, então não tem por que acelerar. Você acelera para quê? Para deixar a pessoa tensa? Aí você não tem uma peça sólida. Então para que correr? Não tem problema. Deixa ele se preparar. Qual é o problema? Isso faz parte do julgamento. Então eu não vejo por que ser rápido. O Jair promete que ele não vai fazer pirotecnia, festa lá dentro. Ele prometeu. Eu acho ótimo que não faça isso, que não... mas eu acho muito difícil. E finalmente o Braga Neto. O Braga Neto é o único que não vai estar presente. Ele está preso, vai ser virtual. Ele é uma pessoa muito orgulhosa. E o que é mais importante, ele se arvorou, vamos dizer assim, durante o governo Bolsonaro, de ser o comandante máximo do Exército. Mas isso não é verdade. Desde a reforma que nós tivemos da organização do Exército brasileiro, do comando do Exército, durante a ditadura militar, no governo do Castelo Branco, quer dizer, no início do regime militar, desde então não tem mais um comandante máximo, você tem um colegiado de 16 generais. Então, assim, ele criou também muita ciumeira, que eu sei, dentro do Exército, as minhas fontes que eu tenho e tal, e das outras Forças Armadas, porque ele tentou falar grosso com o militar, mas assim, ele tem que respeitar os pares. Então, ele deve estar muito tenso hoje, porque ele está sendo humilhado. Eu acho, hoje não, eu acho que vai para sexta, mas eu acho que a PGR vai explorar isso. E o Alexandre de Moraes, esse orgulho do Braga Neto. Nossa Senhora, cenas muito fortes aqui dos próximos capítulos. Promete. Gente. A gente podia falar aqui mais 3 horas sobre esse assunto, mas nosso objetivo aqui foi realmente trazer para você informações importantes para você acompanhar essa semana. Queria agradecer muito aqui ao cientista político Rudá Guedes Ritt pela presença. Rudá que tá cheio de costura para fazer aí. Tá até difícil conversar com ele, mas Rudá, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, quando precisar, para mim, como eu disse, é uma honra. Bom, e você já sabe, muito obrigado, você já sabe que pode nos seguir nas nossas redes sociais, Rádio América, TV Horizonte, pode ir lá no YouTube, TV Horizonte Oficial, só pesquisar lá, TV Horizonte Oficial, tá bom? Quem tá chegando agora é o André Santos e a Adriana Ferreira com Rede Notícia, que vai trazer mais detalhes sobre a greve dos caminhoneiros. Nós ficamos por aqui. Te esperamos amanhã, 11 horas da manhã. Tchau, gente! Tchau, gente! Até amanhã. Grande abraço.